Luana, obrigado, tá, pela sua paciência e pela sua disponibilidade, tá bom? Que isso, é isso. Vamos lá. Gente, só para eu poder dar uma introdução, porque os vídeos ficam como conteúdo no IGTV. Seguinte, se você está acessando, eu vou falar no futuro, tá, gente? Se você está acessando esse vídeo agora, com interesse sobre esse assunto, existe a primeira parte desse diálogo com a psicóloga Luana, tá bom? Sobre mito e verdades, tá bom? Esse vídeo que você está acessando aqui é a segunda parte. Então, para você não ficar meio perdido, vai lá no GTV, assiste a primeira parte, depois volta para cá, tá bom? É isso. Gente, eu vou desativar os comentários, tá bom? Para a gente poder fluir um pouco mais e dependendo do nosso tempo, eu abro para alguma pergunta, tá bom? É isso. Mas pode mandar coraçãozinho, que eu adoro esse coraçãozinho subindo aí do lado, viu? Lô, essa é a parte que eu acho que do nosso roteiro que vai muito ao encontro do seu trabalho. E eu fiz de maneira assim, muito tímida. E fiquei muito contente quando você me deu aquele feedback, que você gostou do roteiro e das perguntas. Eu fiquei muito contente com o seu feedback. Assim, repito e digo, pelo pouco que eu conheço o seu trabalho, parece-me que eu consegui entender um pouco qual é a sua visão e a sua ótica sobre a questão Uhum. da prevenção do suicídio. E por isso que eu muito me interessei em trazer você aqui. Então, pela tua bagagem, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, assim, você acredita que existe mesmo uma precariedade dentro aí do cenário de, desculpa, falta de políticas públicas claras, objetivas, direcionadas sobre a prevenção? E, gente, só deixa eu desenhar um cenário para vocês. Por exemplo, todo mundo sabe, na época de carnaval, qual a campanha que tem? Use camisinha, prevenção contra a AIDS e tudo mais. Novembro agora, se eu não me engano, vai ser o Novembro Azul, que é dos homens, não é isso? Isso. Outubro, o Outubro Rosa. Mas do suicídio em si, uma campanha específica. E Luana, é até uma pergunta de leigo. Pergunta de leigo mesmo. Seria errado fazer uma campanha de audiovisual para a prevenção do suicídio? Porque eu nunca vi nenhuma campanha audiovisual. Na verdade, existem, né? Mas ainda são poucas, inclusive porque as pessoas que trabalham nessa área ainda têm uma dificuldade com o tema. Porque mais do que falar, e é isso que o Setembro Amarelo de alguma forma foi se tornando, né? Hoje eu confesso a você, já um incômodo com o Setembro Amarelo, porque virou uma campanha muito protocolar. Então, todas as instituições hoje falam sobre o suicídio em setembro, mas poucos se preocupam com as intervenções posteriores. Não criam condições para que esses sujeitos tenham um lugar, acompanhamento, atendimento. E isso, para as pessoas que estão em sofrimento psíquico, tem sido de um grande... como é que eu vou dizer isso? É mais do que a hostilidade, né? Parece um descompromisso maquiado, né? A preocupação com essas pessoas estava onde antes e vai estar onde depois? O que a gente tem feito efetivamente? No ano passado, a gente teve um suicídio na universidade. Numa mesma semana, em setembro, a gente teve 3 tentativas de suicídio e um suicídio consumado. Do que a gente está falando mesmo? Para mim, esse suicídio foi uma denúncia institucional para a universidade e para o Estado. E foi num momento de funcionamento da instituição em que pessoas passavam e achavam que aquilo era uma performance. Então, a gente está falando de um suicídio público. Existe, inclusive, um livro muito interessante sobre os suicídios públicos, que é de Fernanda Marchetti, que ela fala sobre suicídios públicos na cidade de São Paulo. Então, as pessoas estão denunciando os seus sofrimentos e não estão sendo escutadas. Me preocupa infinitamente, assim.
mesmo o Setembro Amarelo, o que está virando o Setembro Amarelo. Só abrir um parênteses rapidinho que você está falando. Eu fiz, dentro das minhas pesquisas, a gente vai ter uma pauta chamada a prevenção nas organizações e a prevenção nas instituições. E uma das pegadas que eu deixei bem claro para a psicóloga, que vai estar dialogando comigo, eu queria muito que ela trouxesse o lado positivo, que seria essa preocupação, né? Não só em setembro, mas ao decorrer de todo o ano, e justamente nesse acompanhamento. E o outro lado é o lado negativo mesmo, é aquela coisa que só acontece em setembro e passa. E eu conheci uma empresa, uma drogaria do Rio Grande do Norte. Eu tentei contato com eles, mas não obtive sucesso ainda. Que eles fizeram, decorrente de toda essa situação, eles criaram uma campanha que dura um ano todo e eles criaram um centro de suporte para o staff dele, que não é uma ouvidoria, gente, mas é um telefone de contato, que o funcionário faz o contato, é como se fosse um CVV interno, só para ficar mais claro, um CVV mais corporativo, mas que, dependendo do atendimento, sai do contato telefônico e vai para um atendimento pessoal, e até para um encaminhamento de um profissional mais gabaritado. Eu achei isso fantástico. Muito Luana. importante, muito importante. Muito importante mesmo. Eu acho que essa talvez seja a única campanha que a gente tenha de fato. Só que ela tem sido realizada de uma forma muito acrítica, né? O que a gente tem efetivamente de política, né? Eu marcaria duas principais. As diretrizes nacionais de 2006 do Ministério da Saúde, que era até o ano passado a nossa política mais avançada. E nessas entrevistas que eu realizei com os profissionais de saúde, eu posso dizer que dos 19, nenhum conhecia as diretrizes. Ou seja, foi algo que ficou no papel, né? É de uma total desarticulação com as práticas em saúde e educação, na mídia, enfim. A segunda coisa que eu quero marcar dessas diretrizes é que as diretrizes foram criadas em 2006. Entre os anos de 2000 e 2012, o Brasil se tornou o quarto país latino-americano com maiores taxas de suicídio. O que significa que ela não teve o impacto que precisava, né? Ou seja, a gente está falando... Ficou só no papel. Exatamente. Essa é a grande conclusão que a gente pode tirar da diretriz. Alguns desses itens foram desdobrados e foram ratificados na Política Nacional de Prevenção do Suicídio, que foi uma lei criada em abril do ano passado, né, de 2019, que chama Lei Nacional de Prevenção de Automutilação e de Suicídio. E eu acho ela problemática desde o nome, porque ela junta dois eventos distintos numa mesma política. Ou seja, a compreensão, o reconhecimento, o tratamento e acompanhamento das pessoas parecem ser igualados. Parece que a gente está falando da mesma coisa. A gente não Gente, nem eu, que sou acadêmico como vocês, só pelo título eu já falo que está errado, gente. Não é? Porque aí a gente precisa... Imagina vocês que têm conhecimento, né? E eu acho que a gente precisa também desatrelar, né, o conhecimento à academia. Tem muita gente na academia reproduzindo muita besteira, viu, Jean? Não, eu não sou... Apesar de eu gostar da academia, eu sei que não é o lugar que está acima de nenhum outro conhecimento, né? Mas foi bom você falar isso, porque quando eu fiz a pesquisa sobre a questão do mito dos 90, eu conheci aquele psicólogo, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoem, gente, é um psiquiatra, para falar a verdade, que ele que fez um filtro de toda essa situação, e eu falei, meu Deus, e ele realmente acusou. Falou assim, olha, isso é uma leitura acadêmica errada, e estão reproduzindo de maneira errada. Uhum. E é isso, assim, a gente está falando de uma política que ainda dá
conta de uma forma muito precária das questões que envolvem a temática do suicídio, né? Então, uma outra coisa, se fala muito numa articulação setorial, mas que articulação é essa se a gente não tem capacitação dos profissionais? Que a rede de atenção psicossocial está lotada, está abandonada, né? Com cortes de recursos, financiamento. A gente, por exemplo, a política ela fala do trabalho necessário de pós-venção. Pós-venção, gente, é quando a gente tenta fazer um trabalho de prevenção após a morte por suicídio. Ou seja, os familiares que ficam, eles precisam ter o seu luto trabalhado, inclusive porque perder alguém por suicídio é um fator de risco para o suicídio, né? Então, a política fala sobre isso, mas eu desconheço qualquer tipo de trabalho de pós-venção vinculado ao Estado, né? Assim, a gente até pode falar da instância do CVV, que tem, aliás, a maior dimensão em termos, né, em território nacional, que hoje faz parte, inclusive se tornou uma ligação gratuita por conta também, né, desses avanços vinculados à lei, que eu diria, inclusive, que foi o maior avanço da lei, né, tornar esse atendimento gratuito, mas que, como uma política de Estado, de programa de pós-venção, eu nunca ouvi falar, né? Se não vinculado ao CVV ou a outras instituições, inclusive privadas, né? O Vitaleri, por exemplo, que é uma instituição de São Paulo muito importante de prevenção e pós-venção do suicídio. Entre outras iniciativas de pessoas, de grupos. Mas, por fim, eu quero citar uma outra problemática dessa lei, que está vinculada a uma outra lei de 2014 sobre a notificação compulsória, que é de extrema importância quando a gente pensa no registro, na síntese de dados epidemiológicos, que são esses dados, na verdade, que vão subsidiar políticas, correto? Só que qual é a questão? Que vai dar o norte do que fazer. Exatamente. Só que qual é a questão? As variáveis, elas ainda estão silenciadas nesses registros. Ou seja, raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual. A gente não tem profissionais com o compromisso de fazer esse tipo de registro. Ou seja, esse preenchimento acaba ocorrendo de forma inadequada. Então, a gente vai falar sobre uma heterossexualidade compulsória. A gente vai falar da brancura como universal. A gente vai ter alguns autores, né, que vão trabalhar isso, assim, Paulo Navasconi, Jeane Tavares, Felipe Baeri, que vão discutir, inclusive, isso. Mas que a gente precisa pensar como essas informações são muito importantes, porque, na verdade, elas superam os problemas em saúde mental. Ou seja, aquilo que eu estava falando anteriormente. Quais são essas políticas que podem diminuir essas vulnerabilidades outras? Esses fatores de risco, né, outros. Então, na minha perspectiva, a gente não tem ainda uma política com compromisso ético-político no enfrentamento ao suicídio. Eu fiquei maravilhado, assim, eu sou casado há 9 anos e eu e o meu esposo, a gente faz um trabalho de desconstrução do discurso fundamentalista sobre Bíblia e homossexualidade. E quando eu estava pesquisando o seu trabalho, eu cheguei e vi aquela matéria do Fábio Félix aqui de Brasília, do DF, de que uma lei que... Cara, quando eu vi aquilo, eu printei a tela, mandei para o meu esposo e falei, Alexandre, olha que tremendo! E já entrou na pauta, porque o meu esposo, que é o convidado, olha eu pegando a sardinha, o meu esposo que é convidado, ele que vai trabalhar comigo uma das pautas, que é a questão da comunidade LGBT, o discurso que mata. E a gente vai estar falando sobre isso, e é um discurso... E quando eu li aquela mensagem, da questão de nem todas as verdades são para todos os ouvidos, eu vou pegar essa frase e dizer assim, existe um discurso fundamentalista religioso que gera suicídio. Algumas pessoas não querem acreditar nisso, porque essa verdade dói para o ouvido delas, mas mata, tá bom? E vai estar falando sobre isso. Então, voltando para a questão da política, do que você está falando, Lu, só para eu poder pular, porque eu não quero ocupar muito o seu tempo,
É muito importante, pessoal, o que a gente está querendo trazer e essa visão da Luana com questão de políticas públicas que não existe. De fato, ela não existe. Luana, vamos lá. Você conhece um pouquinho do meu trabalho e, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre dados, né? Não estou aqui pontuando o desdobramento dos dados, mas vamos lá. Eu, Jean, como cidadão, eu quero fazer um estudo, quero fazer uma pesquisa. Qual é o caminho das pedras para eu encontrar dados sobre o suicídio no Brasil? Exceto aqueles de Google. Eu não estou falando de Google, eu estou falando assim, existe alguma entidade que me passe esses dados fidedignos? Sim, sim. O DataSUS, o Sinan, né, que é o registro do SUS, desse tipo de informação, e os boletins epidemiológicos, que começaram a ser feitos no ano de 2017. Né? Então a gente tem... Esses boletins é o Ministério da Saúde o que falta, né? Isso, exatamente. Isso. Desde 2017. Então a gente tem 2017, 2018, 2019. Além, claro, dos relatórios da Organização Mundial de Saúde, que são relatórios mundiais, mas que trazem também alguns dados específicos, né, de alguns países, e que tentam atrelar. Teve uma semana que eu tava discutindo uma pessoa e a pessoa falou assim comigo: ah, João, o suicídio está crescendo muito no isolamento social. Eu falei, gente, como você pode falar isso, gente? Não tem dado ainda. Isso é uma reprodução de discurso que ainda não é real. Aí, isso foi uma semana. No dia que eu te conheci e que fui pesquisar no seu perfil, você soltou um post sobre isso, falando de que isso era fake. Não podia falar nada sobre isso agora, porque os dados só vão ser apurados daqui a 1 ou 2 anos, se eu não me engano. Você fez um post desse tipo. Eu acho que não fui eu, mas mas eu estou de acordo. Você reproduziu o post. Você reproduziu o post. Vou colocar talvez, os prints. eu confesso que eu não me lembro, mas pode ser verdade, porque também tem por exemplo, Raíssa, que é do Espaço Amarelo, que é alguém que a gente dialoga também, fez um post sobre isso, possivelmente eu tenha compartilhado, mas a gente ainda não tem dados oficiais. Agora, eu inclusive fiz uma live sobre isso, né? Sobre suicídio e pandemia. Eu acho que existe uma tendência real, né? Ah, com certeza. De aumento de suicídios. Especialmente porque em grandes crises, e aí é Durkheim quem vai trazer isso, em grandes crises políticas e econômicas, a gente teve um aumento das taxas de suicídio, né? Porque há uma desregulamentação social, uma perda de referências, uma certa dissolução das fronteiras do social, dos laços sociais. E nos casos históricos, nos países que isso não aconteceu, ou seja, em grandes eventos em que se provou o contrário, em que se provou a teoria ao contrário, era justamente quando o Estado intervia com práticas políticas em relação à promoção da saúde mental e prevenção do suicídio. Ou seja, que não é o caso do Brasil. Então a gente ainda não tem dados oficiais, mas a gente tem uma tendência no aumento das taxas nesse momento. Lu, deixa eu pular logo para outro discurso aqui, que eu tô doido para te ouvir sobre isso. Vamos lá, gente, e até porque foi oriundo daquele vídeo que eu vi você falando e que eu achei fantástica a sua fala. Gente, racismo, machismo, LGBTfobia, ok? Isso só para a gente pontuar alguns cenários. Você falou na sua fala a questão da corresponsabilização na produção de um sofrimento a partir do preconceito e do estigma, e gera essa questão do suicídio nas pessoas. E depois que eu ouvi você falando isso, eu fiz mais algumas pesquisas e eu me deparei com uma galera imensa que já discute isso de maneira tão linda. Eu vi cada discurso e teve alguns que eu até fiquei emocionado, porque é muito triste a gente ver que isso acontece, né?
a questão do preconceito, do racismo, do machismo, ele gera uma opressão na pessoa e que culmina nesse ato do suicídio. Lu, por favor, apresente o seu pensamento sobre isso, por favor. Uhum. A questão é, eu acho que existem construções sociais, né, que criam formas de existência enquadradas, precarizadas, né, de despertencimento social. É como se fossem existências sem legitimidade, né, que são fontes de sofrimento. Então a gente vai falar sobre misoginia, a gente vai falar sobre racismo, sobre machismo, sobre meritocracia, sobre homofobia, sobre xenofobia, né? E essas formas de sofrimento, a gente precisa pensar que são determinantes sociais, ou seja, vamos falar do racismo. O racismo é um determinante social. A gente percebe que o racismo ele vai determinar iniquidades em saúde, em educação, numa propensão à morte, nos assassinatos e no suicídio. Então, por exemplo, os jovens negros têm 45% de risco aumentado de suicídio do que os jovens brancos. A gente vai pensar que a população indígena brasileira se suicida 3 vezes mais do que a população em geral. A gente está falando de exclusões históricas de formas de existência, né? De vidas precarizadas. Eu assisti um vídeo do meu filho, da aula dele online, que mostrava a questão dos jesuítas educando e catequizando os índios. E eu não sabia que isso aconteceu naquela época, que os índios se suicidavam por causa do discurso do pecado sobre eles, e eles se matavam por causa disso. Olha que louco, Lu. Você deve saber disso já, né? Pois é, assim. Então, aí a gente vai ter algumas versões, né? Uma versão eu me nego a me submeter a essa regra, a essa normativa de uma cultura que não é minha, de uma verdade que não é minha. Então é mais digno morrer, né? Porque existe algo, existe uma desestruturação da vida, do território, de uma cosmologia, de uma imposição, né? E que na ausência de recursos, sejam eles simbólicos, sejam eles comunitários, sejam eles de alimentação, né? De uma perda de território, de uma perda de direitos, de uma violação de direitos, o suicídio é uma saída, e uma saída muito mais digna do que determinadas formas de viver. Né? É por isso que eu acho que é preciso sempre contextualizar de que cultura a gente está falando, né? Mas isso, eu quis trazer a questão do racismo, mas é possível igualmente relacionar a invisibilidade e o comportamento suicida às orientações sexuais dissidentes, às transgeneridade. Porque a gente tem poucas pesquisas, né, no Brasil, na verdade, e não à toa a dificuldade desses registros nas fichas de notificação. Mas a gente tem algumas pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Em que mostra, por exemplo, que numa amostra de 30 mil participantes com a população norte-americana, a propensão ao suicídio entre heterossexuais foi de 4%, enquanto a de não heterossexuais atingiu 20%. Olha a desproporção, né? Um outro estudo mostrou que ao longo da vida, 1,6% de pessoas cisgêneras tentaram suicídio, enquanto 41% das pessoas transgêneras atentaram contra a própria vida. Então a gente está falando, na verdade, de condições estressoras, de sofrimento psíquico gerado pelo estigma, pela discriminação, pela segregação, pela exclusão, pela criminalização, pela patologização, né? A gente pode pensar, inclusive, numa questão de classe, de pobreza também, né? Essa é uma variável importante, porque a Organização Mundial de Saúde fala, por exemplo, que são nos países de baixa e média renda que estão concentrados 80% da carga de suicídio global. Isso é muito grave.
É muito grave. Então, o que eu posso concluir disso, assim, a gente precisa considerar a eliminação do outro em sua existência subjetiva e política. Ela pode sim contribuir para a gênese e para a precipitação do ato suicida. Essa é uma defesa que eu faço, porque isso, inclusive, retomando, né, algo que você já colocou, é pensar na corresponsabilidade social sobre suicídios. Tá? Assim, eu recebi uma pergunta aqui. Gente, vai ficar gravado, tá, Denis? Eu até abri o comentário e coloquei, vai ficar gravado. Todos os ao vivos do Propósitos Amarelos vai ficar gravado, sim, tá bom? Antes de eu lançar a próxima pergunta para a Luana, só deixa eu falar rapidamente. Gente, o Propósitos Amarelos, essa ação nasceu por causa do meu histórico que eu vivenciei e principalmente porque ao longo da minha retomada profissional, eu comecei a dar as palestras e do nada eu comecei a perceber uma linha de ação de pessoas com ideação suicida, pessoas que que tentaram e que vinham me procurar no final das palestras. Então hoje, todas as minhas palestras, até quando não estava com pandemia, todas as minhas palestras são abertas ali de 15 a 20 minutos só sobre a prevenção do suicídio. Independente do assunto que eu vá tratar, do local, eu já deixo isso fechado com as pessoas. E quando isso começou a tomar um tamanho, eu trouxe para as redes sociais, porque a nossa ação ela é especificamente para as redes sociais. E a gente não faz atendimento, o nosso trabalho é informativo, é fazer a disseminação, o maior número de pessoas com conhecimento da prevenção do suicídio e valorização da vida. E a gente tem tanto testemunho legal, só para poder esclarecer para as pessoas o que é o nosso trabalho, tá bom? Lu, deixa eu fazer a nossa penúltima pergunta, eu acho, que é dentro do... Porque, gente, a Luana ela é crítica, tá? De cinema. Ela vai me corrigir no ao vivo. A Lu, ela já fez algumas críticas sobre filmes que tratam, né, sobre a questão da prevenção do suicídio, ou então sobre o tema em si, suicídio. Eu não li, tá, Lu? Eu não li. Uma voluntária sonhou comigo, falando, Jean, eu sonhei com você e você era o mendigo daquele filme, acho que é Vendedor de O Sonhos, é isso o vendedor de nome? sonhos. O Vendedor de É. Sonhos. Eu não vi o filme ainda, tá? Eu não vi o filme ainda. Mas eu falei assim, peraí, ele queria se matar ou ele era a pessoa que tentava ali dialogar com a pessoa que queria se matar? Ela falou, não, é a pessoa que dialoga com o rapaz que tem um pensamento e tal, queria se matar. Mas enfim, Lu, dentro desse cenário todo, o que você diz assim, sobre a contribuição do cinema? Por exemplo, não critica, tá, Luna, por favor. Mas por Lugares Incríveis, eu sou apaixonado por esse filme. Eu consigo ver que algumas questões erradas que o filme tem, ele mostra justamente o que não é para ser feito. Então eu consigo filtrar algumas coisas e esse filme mexeu muito comigo, até porque ele fala muito sobre luto e a minha história envolve sobre a questão de luto. Então eu gostei muito do filme. Mas enfim, você fez algumas críticas, eu até quero depois pesquisar para lê-las, mas qual é a sua visão específica hoje sobre a questão do trabalho que muitos estão querendo fazer com o audiovisual sobre a prevenção do suicídio? O pessoal está mais acertando ou está mais errando? Na verdade, eu vou tangenciar a sua pergunta para dizer assim, eu não sou uma pessoa que acompanha muitas produções audiovisuais, tá certo? Tá bom. Cinema, não por falta de apreço, mas de fato é algo que eu não acompanho com frequência. Eu acabo acompanhando aqueles filmes ou séries que de alguma forma abordam o tema e eu acabo indo atrás, né, para assistir e entender o que eles estão falando. Então, eu não saberia, assim, eu não me autorizaria a dizer se eles estão mais acertando ou errando, tá certo? Porque não acompanho com a frequência que gostaria e que deveria. Mas posso dizer que duas referências me marcaram muito, né? Uma é exatamente O Vendedor de Sonhos, em que eu tive um pouco de dificuldade com esse filme, ainda que me parece que muito bem intencionalizado em relação à prevenção do suicídio, mas que
sustenta um discurso, uma perspectiva salvacionista, né? Então, essa pessoa que tenta ajudar, o tentante, de alguma forma, a mim, me soou como um coach da vida, sabe? Assim, tinha sempre respostas para tudo. Sabe a receita de bolo que você falou? Então, assim, e como as Rapidinho, receitas são Lu, perigosas, rapidinho, né? rapidinho. Entenderam agora, meus seguidores, porque eu deixo bem claro no meu perfil que eu não sou coach? Tá bom? Entenderam agora? Eu deixo bem claro lá no meu perfil que eu não sou coach. Obrigado, Lu. Pode continuar, por favor. Porque é isso, assim, parece que tem resposta para tudo, né? Ai, meu E Deus do céu. é muito perigoso. Para mim é muito mais perigoso do que esclarecedor, do que informativo, do que diálogo, sabe, assim, dialógico. Não, para mim é um filme que, do ponto de vista, é, me pareceu ter uma pesquisa razoável em prevenção do suicídio, porque algumas frases muito típicas de especialistas e mesmo de pessoas em sofrimento, mas com deslizes desse imperativo da vida e com receitas dessa de um sofrimento que como é que a gente dá? A gente não dá conta nem da gente, né? Como é que a gente tem tanta. Como é que a gente dá conta? Como é que a gente salva o outro? Como é que a gente parte do princípio que a gente pode salvar o outro? Né? Então, para mim, a grande questão desse filme foi essa. Mas eu posso citar, por exemplo, a série 13 Razões do Porquê, que teve um erro clássico e intolerável mesmo, que é a cena, né, do suicídio. A gente sabe do efeito Eu Werther, vi, né, do efeito de eu vi antes, proliferação. eu vi antes dele editarem. Porque agora está editado, se Isso, eu não me né? engano. Exatamente. E eu estou fazendo aqui as críticas às 13 razões, mas vou te dizer que eu acho que foi uma série que trouxe muito mais contribuições do que problemas, tá certo? Porque eu acho que abriu uma Legal. linha de diálogo jamais existente. Mas acho que o primeiro grande problema foi a cena de suicídio. O segundo é que a série fez um jeito, não mostrou saídas, né? Não permitiu que Hannah pudesse encontrar um caminho viável e possível para o sofrimento dela. O único momento que a série conseguiu fazer isso foi no encontro dela com o conselheiro, que ali, na verdade, é um guia do que não fazer, né? Desculpa aí, Luana, mas é verdade. É verdade, né? Então, assim, é uma, é um total, é um posicionamento muito mais jurídico, normativo, do que acolhedor, do que da escuta, né? Meu orientador, o Anderson Flor, ele diz isso assim, o diálogo ele só é possível quando a gente se permite se desconstruir pelo outro. Fora isso, Ah, gente, isso é tão né? bonito, né, Luana? Isso é tão bonito, gente. Gente, é muito lindo isso. E muito raro, né? Assim, vamos dizer a Isso, verdade, é né? muito raro, muito É raro. muito E raro. a verdade é que a escuta é um exercício micropolítico de enfrentamento ao suicídio, né? A gente precisa entender como transformar, dar nome às nossas vivências, compartilhar com o outro, ter a possibilidade de buscar um outro, de ter essa alteridade, de ter uma interlocução com o outro, possibilita uma ressignificação, né, da vida, das experiências. Então, eu acho que foi uma série que acabou falhando, vamos dizer assim, na falta de perspectiva de Hannah, né? Ela foi... Lu, chegou uma pergunta aqui para mim. Se você, além de 13 Razões, se tem outro filme, outra série para você citar que aborde de maneira razoável o tema? Tá. Eu só escrevi verdadeiramente sobre, né? Fiz uma crítica sobre esses dois, por isso que eu citei. Uhum. Mas existe um filme chamado Helena, que é um documentário, na verdade, né, de Petra Costa, sobre a morte da irmã, que eu acho que é um Ah, filme eu muito li interessante, sobre muito isso. sensível, muito, muito, muito sensível.
O Quarto do Suicida, que é um filme que mostra o suicídio na adolescência, uma ausência da família, relações, os vínculos muito precarizados e mediados pela tecnologia, né? Então, assim, traz uma problemática, inclusive, desde o discurso da psiquiatria até questões que envolvem os laços sociais, né? Acho que é bacana como para algo que deve ser depurado. Que mais? Essa semana, inclusive, eu estou postando no meu Instagram produções audiovisuais, para dizer que eu não. Na verdade, eu estou fazendo o que eu pensei como uma campanha informativa, né? A minha página nesse mês, uma semana, na verdade, são 30 dias de publicação, todos os dias. A primeira semana foi de relatórios, documentos oficiais, boletins. A segunda semana de produções audiovisuais. A terceira de artigos e já falei artigos, é isso mesmo. A terceira de artigos e a quarta de livros, né? Então, legal. São 30 referências aí. Porque me fugiu, gente, outro... tem um filme chamado As Horas. Você está postando isso no seu perfil de psicóloga? Você está postando no seu perfil de psicóloga? É? Aham. Tá. Só que legal. Eu estou postando nos stories, tá certo? Gia. Então eu estou perdendo. Você está salvando? Nos destaques? Não, mas eu tenho no... É uma pena, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas eu posso te passar se você tiver interesse. Mandem mensagem no inbox da Luana e fala para ela repostar tudo e colocar no destaque. É verdade. Vou fazer isso. Legal. É uma boa ideia. Você falou das horas. Eu vou fazer um diálogo com um estudioso sobre suicídio, sobre o filme As Horas. Vai ser o nosso penúltimo filme. Esse filme é muito pesado, tá, gente? Olha, quem nunca viu As Horas, eu já vou logo deixando claro, tá bom? É um filme muito pesado, não é de fácil digestão, mas é muito bom. Muito bom. Para quem é estudioso, para quem é cinéfilo, como eu, então é um prato cheio. Mas se você ainda tá, sabe, pegando no início, toma cuidado. Horas não é um filme muito fácil para você ver sozinho. E veja com um amigo, tá? Você tem o colo. Pode falar, Lu, vai lá. Porque eu me lembrei de um filme que é muito pouco conhecido, mas que eu acho muito valioso para pensar suicídio na adolescência, que chama 2h37. Esse é o título. 2h37. De onde que é a produção? Eu não saberia te responder agora, não vou lembrar, já tem um tempo que eu assisti, viu? Mas 2h37, uma questão de tempo. Tá. Tô anotando tudo. Ele não é brasileiro, mas eu não vou lembrar de onde. Esse é um filme muito, muito interessante. Legal. Para quem tá aí e quer uma dica de outro filme, só que é um filme que é para gerar provocação, tá bom? E como aqui tem um público que nunca deve ter ouvido falar desse filme, eu vou falar. Orações para Bob, tá bom? É um filme interessantíssimo, porque ele discute uma família fundamentalista religiosa que perde um filho por causa do suicídio, e ele tem toda a transição do fundamentalismo para o conhecimento, para o entendimento, e até para a divulgação de informações. É muito interessante, assistam Orações para Bob, tá bom? Lu, antes de você continuar, deixa eu fazer um merchan aqui do meu próximo encontro, rapidinho. Gente, na quinta-feira, que é o nosso próximo encontro, eu estou muito feliz porque eu queria tanto conversar com ela, eu consegui a agenda dela. A Leila, ela é uma das porta-vozes do CVV aqui de Brasília, e ela que vai estar conversando comigo, a gente vai estar falando sobre o serviço e a importância do CVV, é na próxima quinta-feira, às 9h, tá bom? E fechando a nossa segunda semana sobre a prevenção do suicídio, vou estar conversando com a Andréa Salles, que é espírita, jornalista, e vai estar conversando sobre o amor além
da vida, que é na sexta-feira. Um horário completamente atípico, mas eu preciso me encaixar no horário da minha convidada, que vai ser na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Tá bom? Lu, a última pergunta é sobre livro. E aí eu queria saber qual o livro que você indicaria. Gente, essa pergunta que eu estou fazendo para a Lu, eu até conversei com ela o seguinte, que era assim, Lu, a pessoa está começando a se interessar pelo conteúdo do suicídio, ela quer estudar, ela quer começar a entender essas coisas para poder ajudar de alguma forma. Qual é o livro que ela indicaria? Tá bom? Claro que o dela também, tá, gente? Principalmente pelas questões sociopolíticas que nós falamos aqui, hein? Ela não me pagou nada, tá? Sou eu que tô falando. Olha, Jean, foi um desafio que eu não consegui vencer, porque eu acabei não escolhendo um, eu escolhi uns 10. Sério? Mas, na verdade, mais do que um livro, que aí é como eu disse, né? Para quem tiver interesse, eu também estou compartilhando na minha rede. Mas eu trouxe alguns nomes que mais do que livro, assim, vocês podem achar, seja livro, artigo, qualquer coisa desses autores, eu acho que vale a pena uma investigação, uma exploração desses trabalhos, né? Então, assim, do ponto de vista da perspectiva histórica, eu marcaria Márcio Barbagli, Jorge Ninoy, Fábio Henrique Lopes. Fábio Henrique Lopes é um historiador brasileiro muito interessante que fala sobre a biopolítica e o saber médico no século XIX. Dentro de uma perspectiva mais crítica, Nilson Neto, Paulo Navasconi, Felipe Baeri, Tiago Blois, Jeane Tavares. Dentro de uma leitura mais clínica, vamos dizer assim, Soraya Carvalho, Maria Lívia Moreto, tem um livro do CFP sobre suicídio muito bacana. Karen Scavacini, que é a coordenadora do Vitaleri, Andrew Solomon, tem livros muito bonitos, né? Muito doídos, mas muito bonitos sobre depressão, e o último que ele fez no ano passado foi sobre suicídio. Então, acho que são nomes que marcam muito. Acho muito difícil a gente falar sobre suicídio sem navegar aí por essas referências. Mas é claro que isso é um mar profundo, que eu poderia falar de 1000 outras referências. Por exemplo, tem uma perspectiva do ponto de vista da bioética, então teria 1000 outros. E mesmo dentro desses recortes que eu fiz, eu sei que eu deixei muita gente do lado de fora, mas acho que são essenciais para navegar aí por esse tema. Gente, para deixar bem claro, e eu preciso falar isso para quem está nos vendo e também para ficar gravado, para você que está assistindo isso pós-gravado, é o seguinte: esse tema que eu trouxe a Luana para a gente conversar é justamente para poder dar um tapa na cara do povo, para o povo acordar. Que a prevenção do suicídio não é só a questão do Setembro Amarelo. Existe um desdobramento muito amplo. São camadas, 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 camadas dentro do mesmo assunto. E só aqui, por esse ao vivo que vocês perceberam, eu acredito, principalmente a galera que está no voluntário, vocês conseguiram perceber a dimensão de camadas sobre o assunto que a gente pode desdobrar? A provocação com esse ao vivo é: acordem. Tem muito que ser discutido ainda. E não é pouco, não é não, Luana? Eu me sinto sempre recomeçando, assim. Não tem fim. Exatamente, é muito conteúdo. E assim, eu acredito muito que esse ao vivo ele conseguiu trazer o conteúdo que a gente queria, que é chamar a sua atenção de que se você realmente quer entender sobre prevenção do suicídio, quer estudar, quer ajudar dentro desse cenário, entenda, não é somente aqui que você vai ter que andar não, tá? Aqui é o começo. Tem que desdobrar muita coisa aí, que é um universo de informação. Lu, para nós entrarmos aí no final, já é o final mesmo, tá, gente? Até porque a Luana já extrapolou o tempo dela comigo, ela vai mandar a conta depois. Lu, qual é a sua mensagem de vida? Eu pedi que todos os meus convidados trouxessem uma mensagem de vida. E qual seria a frase que você vai deixar pra gente sobre uma mensagem de vida? E aí, Lu,
eu já vou deixar reforçado para você. Os vídeos vão ficar gravados. Então eu te peço com muita humildade, passa lá depois, dá sua curtida, Lu, e principalmente deixa essa frase que você vai deixar pra gente lá nos comentários, tá bom? Gente, antes de eu ficar lá minha boca, eu vou pegar, vou assistir o ao vivo de novo e todos os nomes que a Luana disse, dos autores que ela passou, os estudiosos, eu vou pegar os nomes e vou jogar nos comentários das duas partes do ao vivo, tá bom? Para quem interessar possa. Vai lá, Lu. Eu escolhi uma frase, Jean, que não é minha, mas que encerra o meu livro, né? Eu finalizo o livro com esse dito que eu considero muito rico, de Simas e Rufino, que para mim sintetiza muito o que é a busca por uma afirmação da vida, né? Eles dizem assim: está lançada a tarefa do encantamento, afirmar a vida neste e outros mundos, múltiplos feito as folhas, como pássaros capazes de bailar acima das fogueiras, com a coragem para desafiar o incêndio e o cuidado para não queimar as asas. Chamuscados, feridos, mas plenos e intensos, cantando o saber que a vida é voo. É isso. Minha galera que tá aí, por gentileza, vamos encher esse negocinho aí com o nosso coraçãozinho pra Luana, a nossa fitinha. E quem topa, coloca o Wilson aí também, tá bom? Luana, vamos lá. Faz os seus agradecimentos finais, as suas falas finais, que a gente já tá finalizando. Não, eu queria mais uma vez agradecer a você pelo convite e dizer que é sempre bacana poder encontrar pessoas tão comprometidas, né? Comprometidas atemporalmente. Então, com certeza. agradecer Obrigado. muito por Adorei esse essa papo, por frase. esse encontro. Enfim, Pode falar. agradecer. E agradecer muitas pessoas que acompanharam a gente nessa noite, que é sempre fonte de troca, né? E que assim seja, né? Que a gente possa seguir junto, trocando e prevenindo o suicídio. Legal. Lu, de forma crítica. Você é das minhas, por isso que eu queria te conhecer. Gente, só para poder finalizar, Luana, gratidão, obrigado a você, principalmente pela paciência comigo, entendeu? Gente, a Luana é muito ocupada e eu fui muito com o dedo com ela para poder alinhar todo esse agendamento aqui com ela. Ela foi muito empática, por assim dizer, foi muito cuidadosa comigo e também, né, gente, olha o assunto que ela trata, né? Ela foi muito cuidadosa comigo. Obrigado pelo seu cuidado, Lu. Obrigado por você ter vindo. E principalmente esse respeito que você teve com o cuidado. Porque, gente, o nosso trabalho aqui é justamente levar informação para as pessoas que não têm informação alguma sobre a prevenção do suicídio. Por isso que a gente estava bem no beabá de algumas coisas. E principalmente a provocação. Que aí eu vou pegar a fala da Luana, a questão crítica, entendeu? E essa é a nossa pegada. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente sai do senso comum. Tanto que o nosso diálogo se chama diálogo mira e vai, e é sem filtro. A gente quer tratar o ponto mesmo crucial da situação. A todos vocês que ficaram com a gente aqui na primeira parte, na segunda parte, principalmente a galera voluntária que tem feito um trabalho magnífico em levar informação. Entenderam agora que eu falei para vocês que vocês iriam vivenciar coisas também, que vocês não são somente multiplicadores de mensagem, que vocês iriam vivenciar também, que até o final desse setembro vocês vão estar muito diferenciados? Essa aqui foi uma pitada bem dada sobre o que eu falei para vocês. Gente, obrigado, gratidão, bom descanso. Vamos comer, que deve estar todo mundo com fome. Com sede. Lu, obrigado, tá? Gente, a todos vocês. Boa noite, tchau, tchau, Jean. Boa noite, muito obrigada a todos. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.